Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. Imagine uma muralha enorme diante de você. E do outro lado está a cidade prometida, ou exatamente aquilo que você deseja. Pode ser dinheiro, amor, paz, sucesso, ou até uma nova vida. Você sabe que isso existe e sente que ele chama por você. Mas, quando olha para a muralha, algo dentro de você volta a ser pequeno. Quantas vezes você já fez isso com a própria vida? Você pode estudar Neville Goddard por anos, e ainda assim, quando a muralha aparece, sua identidade muda de lugar. No silêncio, afirma eu sou, e diante do obstáculo, porém, volta a se sentir do lado de fora. Conhece a lei da suposição e entende que a consciência cria a realidade. Mas quando a vida pressiona, começa a medir a força da barreira como se ela tivesse a palavra final. E é aqui que muita gente se perde sem perceber. A manifestação da realidade não enfraquece porque faltou uma frase bonita. Ela se enfraquece quando, no momento decisivo, o velho estado assume o comando e você esquece o estado que havia escolhido ocupar. Até o poder da mente subconsciente começa a receber uma mensagem dividida. Uma parte sua diz que já entrou na cidade e a outra continua ajoelhada diante da muralha. Talvez a sua muralha tenha o nome de dinheiro. Talvez seja um emprego que ainda não chegou. Talvez seja uma dívida, uma pessoa, um medo antigo, uma sensação de rejeição ou uma circunstância que parece grande demais. E sem perceber, você passa mais tempo conversando com a muralha do que habitando a cidade que deseja conquistar. No episódio anterior, você entrou em Getsemane e aprendeu que o desejo definido precisa ser plantado no jardim da criação, sem levar a velha identidade para contaminar a semente. Agora chegamos ao ponto final desta formação. Depois de aprender a plantar o desejo, você precisa aprender a conquistar a cidade. E aqui Neville Goddard revela uma das fórmulas mais fortes de todo o livro Sua Fé é Sua Fortuna. Está escrito: todo lugar que pisares com a sola do teu pé, eu vos darei. Entenda a força dessa promessa. Ela não diz que você recebe apenas o lugar que observa de longe. Não diz que você recebe aquilo que passa o dia temendo perder. Não diz que a cidade será dada enquanto sua consciência continua presa na muralha. Ela aponta para um ato interno. Pisar, tocar e ocupar. Fixar-se em um lugar definido, psicologicamente significa entrar no estado antes que o mundo abra os portões. A muralha só parece invencível quando você ainda não pisou psicologicamente na cidade. Essa é a virada deste episódio final. Talvez o problema não seja desejar errado, visualizar pouco ou não saber uma técnica. O ponto mais profundo é que quando a realidade pressiona, você volta a ser a pessoa do lado de fora. Você quer riqueza e abundância, mas pisa internamente na falta. Quer amor, mas pisa na rejeição. Quer vitória, mas passa o dia olhando para o obstáculo como se ele fosse o destino final. Fique comigo até o ritual especial no final do vídeo, porque hoje você não vai apenas entender mais um ensinamento de Neville Goddard. Você vai começar a perceber onde ainda entrega sua identidade à muralha, onde ainda chama o obstáculo de realidade e onde ainda tenta vencer por fora aquilo que só começa a cair quando você entra por dentro. Existe uma dor silenciosa em querer a cidade, mas passar o dia inteiro olhando para a muralha. Você acorda com um desejo. Talvez até tenha sentido por alguns minutos que algo dentro de você mudou. Afirmou eu sou, visualizou o fim, entrou no silêncio, tentou ocupar uma nova identidade. Mas então, a vida comum apareceu outra vez. O dinheiro ainda parecia curto. O emprego ainda não chegou. A pessoa amada continuou sem aparecer. O tempo passou mais um dia. A circunstância permaneceu igual. E, sem perceber, sua atenção saiu da cidade e voltou para a muralha. Neville explica essa história de forma muito direta quando revela: a cidade de Jericó simboliza o seu desejo, ou o seu objetivo definido. E as muralhas de Jericó simbolizam os obstáculos entre você e a realização dos seus sonhos. Essa frase toca no cotidiano de um jeito profundo, porque todo mundo tem uma Jericó interna, algo que deseja viver, possuir, expressar ou se tornar.
Mas entre a pessoa e esse estado, aparecem muralhas que parecem muito concretas. Existem muitas muralhas disfarçadas de dívidas financeiras, diagnósticos médicos, memórias antigas ou qualquer outra coisa que desperte a sensação de que talvez aquele desejo seja impossível para você. O problema é que aos poucos, a muralha começa a receber mais atenção do que a cidade. Você diz que quer paz, mas passa o dia interpretando conflitos mentais. Diz que quer amor, mas observa cada ato alheio como prova de rejeição. Muitos querem dinheiro, mas conversam mentalmente com a falta desde o primeiro pensamento da manhã. Dizem que escolheram uma nova vida, mas continuam organizando sua identidade em torno do obstáculo. E talvez seja aqui que a sabotagem fica quase invisível. Você não abandona o desejo apenas quando para de acreditar nele. Também abandona quando permite que a muralha vire o centro da sua consciência. O desejo fica lá do outro lado, como uma esperança bonita, mas a identidade continua sendo construída ao redor daquilo que parece impedir. Aquilo que você encara como muralha pode estar ocupando o lugar que deveria pertencer ao seu eu sou. Por isso, este episódio final não está te chamando para fingir que as muralhas não existem. Ele está te levando para uma pergunta mais madura. Quem você se torna enquanto olha para elas? Mas antes de entrarmos no ponto mais importante do vídeo, deixa eu te fazer um convite especial. Se essa mensagem está ajudando você a perceber onde ainda olha mais para a muralha do que para a cidade, deixe agora o seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão tentando parar de voltar à antiga identidade quando a vida parece grande demais. E se você quer continuar essa jornada de identidade inabalável, se inscreva no canal Transformamente e ative as notificações. Esta série é uma formação interna para aprender a permanecer no Eu Sou, mesmo diante das muralhas. Agora voltando ao texto. A ruptura começa quando você percebe que não pode vencer uma muralha, usando a mesma identidade que se sente presa diante dela. O personagem antigo sempre quer provar força. Ele olha para o obstáculo e pensa que precisa convencer, controlar, pressionar, vigiar e encontrar uma saída visível antes de descansar. Ele chama isso de responsabilidade, mas muitas vezes é apenas um medo tentando parecer estratégia. Ele continua parado do lado de fora da cidade, tentando vencer a muralha com os olhos fixos nela. Mas Josué não fez isso. O livro de Josué registra que, em vez de enfrentar o problema gigantesco das muralhas, Josué contratou os serviços da meretriz Raabe e a enviou como sua espiã para dentro da cidade. Quando Raabe entrou na casa dela, que ficava no meio da cidade, Josué, que estava do lado de fora, tocou 7 vezes a sua trombeta e no 7º toque, as muralhas vieram abaixo. E Josué entrou na cidade vitorioso. Para os não iniciados, esta história pode não fazer sentido. Pela interpretação metafísica da Bíblia, ela é reveladora e entrega a fórmula oculta para a vitória. Neville Goddard revela que Josué simboliza o seu estado atual de consciência. A cidade de Jericó simboliza o seu desejo, ou seu objetivo definido. As muralhas simbolizam os obstáculos entre você e a manifestação dos seus sonhos. A sola do pé de Josué simboliza tocar em um estado mental de realização. Na leitura psicológica dessa história, a meretriz Raabe não é apenas uma personagem externa. Ela representa uma capacidade interior que muita gente esquece que possui. Neville afirma: Raabe, usada como espiã, é a sua habilidade de viajar secretamente ou psicologicamente para qualquer lugar, no tempo e no espaço. E essa frase muda totalmente o jogo, porque ela mostra que existe em você uma faculdade secreta, capaz de entrar no estado desejado antes que o corpo chegue lá, que as circunstâncias mudem ou que alguém aprove. A consciência não precisa pedir autorização ao obstáculo para habitar uma nova realidade por dentro. Mas a identidade antiga odeia essa ideia, pois ela quer permissão da muralha. Quer que o saldo bancário mude antes de sentir prosperidade. Quer que o amor de sua vida apareça antes de se sentir amado. Enfim, quer que o mundo prove primeiro para então assumir depois. E, enquanto faz isso, continua escolhendo a identidade de quem está impedido. Entender Neville Goddard não é suficiente. Se diante da primeira muralha, você volta a ser o personagem antigo. A identidade inabalável começa quando você deixa de se definir por estar do lado de fora e começa a habitar por dentro
o estado de quem já entrou. A velha identidade luta contra a muralha, enquanto o eu sou entra na cidade. Essa é a separação que precisa acontecer dentro de você. Não entre desejo e realidade, mas entre o personagem que olha para o obstáculo e a consciência que sabe viajar secretamente até o estado desejado. E quando essa diferença fica clara, a próxima pergunta se torna inevitável. O que significa pisar psicologicamente em um lugar que o mundo ainda diz que você não conquistou? Neville agora entrega o ponto central da fórmula para a vitória. A promessa não fala apenas de tocar um lugar físico. Ela fala de compreensão, ocupação interior e permanência. Por isso ele explica: o pé simboliza a compreensão. Pisar ou tocar com a sola do pé em um lugar definido significa apoiar-se em um estado psicológico definido. Essa frase muda tudo. Pisar, aqui, não é caminhar com o corpo. É tomar posse por dentro. É entrar em um estado com tanta realidade interior que a consciência começa a reconhecê-lo como lugar atual. Você não está apenas pensando na cidade. Você está pisando nela psicologicamente. Você não está apenas desejando a vitória. Você está começando a se apoiar no estado de quem já venceu. Neville aprofunda ainda mais quando afirma: você sempre poderá pisar psicologicamente em qualquer estado desejado. Perceba como isso toca diretamente na sua vida. Se a muralha é dinheiro, pisar psicologicamente não é negar o saldo, mas sentir por dentro o estado de abundância antes mesmo que o saldo bancário mude. E se a muralha é liberdade, não é continuar se movendo internamente como prisioneiro enquanto pede uma porta aberta. Resumindo, é deixar a identidade tocar o lugar onde a liberdade já existe dentro do eu sou. Muita gente tenta usar o poder do subconsciente enquanto ainda mora por dentro no fracasso. Tenta aplicar a lei da suposição, mas continua pisando mentalmente na falta. Ela fala sobre manifestação da realidade, mas coloca todo o peso da atenção no que ainda não mudou. Busca riqueza e abundância, mas sustenta uma mentalidade de sobrevivência, como se a escassez fosse mais confiável do que a nova consciência. Joseph Murphy chama isso de impressão aceita pelo poder da mente subconsciente. Neville Goddard chama de estado assumido. A criação da realidade começa a se mover quando aquilo que você aceita por dentro deixa de ser uma esperança e passa a ser um lugar interno onde você realmente pisa. Você não conquista o estado olhando para ele de fora. Você o conquista quando pisa nele por dentro. E essa é uma das maiores provas da identidade inabalável. O obstáculo pode continuar fora por um tempo, mas a sua identidade não precisa mais morar do lado de fora da muralha. O próximo passo é tornar isso em algo fácil, prático e imediato. E Neville consegue transformar toda essa história em uma fórmula simples, mas profundamente rigorosa. Não rigorosa porque seja difícil de entender, mas porque ela pede algo que o velho estado resiste em fazer. Ela pede que você pare de focar no obstáculo. Pois quando uma muralha aparece, o primeiro impulso da mente antiga é perguntar como isso vai acontecer. Como vou pagar? Por onde começar? Ou como vou vencer se tudo parece contra mim? E no instante em que essa pergunta assume o centro, a consciência volta a morar do lado de fora da cidade. Neville apresenta a fórmula de forma direta. Primeiro, defina o seu objetivo, e não a maneira para obtê-lo. Segundo, tire o seu foco dos obstáculos que te separam do seu objetivo. Terceiro, feche os olhos e sinta que você já está na cidade, ou estado que você quer conquistar. Perceba como isso é diferente do velho modo de viver. O personagem antigo tenta dominar o caminho antes de assumir o destino. Ele só quer acreditar quando a muralha começa a rachar. Só quer sentir vitória quando o mundo prova que a vitória é possível. Mas a identidade inabalável nasce no movimento oposto. Primeiro você define a cidade. Depois, retira o foco da muralha. Então, entra psicologicamente no estado que deseja ocupar. Não precisa fazer isso de forma perfeita. Quando uma área da sua vida apertar, pare por alguns segundos. Não comece perguntando como vai fazer. Pergunte qual é a cidade ou estado que eu desejo ocupar agora. E deixe a muralha sair do centro da atenção. Ela pode continuar existindo por fora, mas não precisa decidir quem você é por dentro. Agora feche os olhos por um instante e sinta que já está
no estado conquistado. Não como fantasia vazia, mas como uma pequena mudança de identidade. Você não precisa derrubar toda a muralha agora. Só precisa perceber que pode parar de olhar para ela por alguns segundos e entrar no estado de quem já venceu. Essa é a micro-vitória deste bloco. O mundo pode ainda não ter aberto os portões, mas você já descobriu que sua consciência não precisa ficar ajoelhada diante deles. O desafio não é fingir que a muralha não existe. O desafio é não permitir que ela defina sua posição interior enquanto ainda está em pé. Identidade inabalável é pisar no estado desejado antes que o mundo abra os portões. E quando você consegue tocar essa vitória por dentro, mesmo que por poucos segundos, o silêncio deixa de ser vazio e começa a se tornar preparação para algo maior. Agora é o momento de viver a fórmula, não apenas entendê-la. Se puder fazer isso com tranquilidade, feche os olhos por alguns instantes, respire lenta e profundamente. Traga à mente uma Jericó atual da sua vida. Uma muralha que parecia grande demais, algo que antes fazia você se sentir do lado de fora, pequeno, limitado ou bloqueado. Não lute com essa muralha agora. Não tente explicar como ela vai cair. Apenas retire dela o centro da sua atenção e volte-se para a cidade. Veja por dentro o estado que você deseja ocupar. Sinta por alguns segundos que você já entrou, não como fantasia fraca, mas como uma posse silenciosa da consciência. Neville diz que esta viagem secreta para o estado desejado, com sua subsequente reação psicológica de completa satisfação, é tudo o que é necessário para lhe garantir a vitória total. Permita que essa satisfação apareça, mesmo que pequena, a sensação de alívio, a respiração de quem já chegou e a calma de quem não precisa convencer a muralha. Agora, descanse nessa quietude viva. Não é passividade vazia, é a confiança de quem sabe que a vitória foi arranjada por dentro antes de ser vista por fora. Como está escrito na Bíblia: tomai posição, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Agora repita internamente, com presença: eu já entrei na cidade. Eu piso no estado da vitória. Eu permaneço no meu eu sou. Minha dica é que você pause este vídeo e faça essa técnica com tranquilidade. Se por alguns segundos você conseguiu entrar no estado desejado sem pedir permissão à muralha, você já viveu a fórmula para a vitória de Josué. E essa é a micro-vitória final desta temporada. Você não precisou derrubar toda a muralha agora. Apenas deixou de morar do lado de fora dela. Agora escreva nos comentários, como decisão interna e como parte desta comunidade: eu permaneço na vitória. Se este episódio falou com você, compartilhe com alguém que está olhando para uma muralha e esqueceu que pode ocupar a cidade por dentro. Às vezes, uma única mensagem recebida no momento certo ajuda alguém a parar de chamar obstáculo de destino. E se você chegou até aqui, assista aos vídeos anteriores da minissérie. Um card com a playlist aparecerá no final do vídeo. Esta não foi apenas uma sequência de vídeos. Foi uma formação em 3 temporadas. A primeira despertou a fé. A segunda aprofundou o domínio da fé. E a terceira consolidou a identidade inabalável, para que você pare de visitar um novo estado e comece a morar nele. Agora, depois de completar o livro Sua Fé, Sua Fortuna, o próximo passo é entrar na nova minissérie Oração, a arte de acreditar. Nela, você vai descobrir como a oração deixa de ser pedido e se torna a arte interior de aceitar como real aquilo que o mundo ainda não viu. Então inscreva-se no canal Transformamente e ative as notificações para acompanhar essa próxima etapa. A jornada continua, porque quem aprende a ocupar o estado da vitória está pronto para aprender a arte consciente de acreditar. E esse foi o 11º e último capítulo da 3ª temporada da minissérie Sua Fé é Sua Fortuna Revelado, o segredo que muda sua realidade, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.